Graça e a paz do Senhor Jesus, em especial a todos da Lagoinha Pedreira. É um prazer e uma oportunidade que nós temos de pregar o Evangelho, continuar pregando a palavra do Senhor. Graça e a paz do Senhor Jesus a todos aqueles que contribuíram, que nos ajudaram, os inscritos do nosso canal, para proporcionar mais tranquilidade, mais praticidade na hora da transmissão da palavra do culto. Glória a Deus, Deus é bom. Irmãos, nós continuaremos a exposição da primeira carta que Pedro escreve, e nós chegamos no capítulo 2, nós faremos a leitura de poucos versos, a partir do verso 7 ao 10. 1 Pedro, capítulo 2, do verso 7 ao 10. Glória a Deus. Uma carta muito rica e tão necessária para os nossos dias atuais. Nós que estamos vivendo dias tão difíceis e delicados, mas como nós podemos nos identificar com essa igreja e a importância de atermos as Sagradas Escrituras. 1 Pedro capítulo 2, do verso 7 ao 10, diz assim: Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. 10. Vós, sim, que antes não eras povo, agora sois povo de Deus, que não tinha alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Vamos orar. Pai, nós queremos mais uma vez reverenciar o Senhor. Iniciamos este culto glorificando a Ti por meio das canções, dos hinos. Somos gratos porque o Senhor nos deu a oportunidade de continuarmos a Te adorar em espírito e em verdade. Fato é que nada pode nos separar do Teu amor em Cristo Jesus. Nenhuma tribulação, nenhuma circunstância, espada, perigo, nudez, fome, peste, nada pode nos separar do Teu amor em Cristo Jesus. Por isso nós estamos aqui celebrando o Senhor, celebrando a pedra viva, celebrando o senhorio de Cristo, celebrando porque somos a Tua igreja, não uma igreja nominal somente, mas uma igreja invisível que atua, que Te adora, que Te ouve. Obrigado, Jesus, por essa oportunidade. Oramos para que nesta ocasião a palavra alcance os corações de cada um deste que assiste, que nos acompanha através deste canal. Te louvamos, ó Deus, e pedimos a Ti, Espírito Santo, se conosco em nome de Jesus, para a glória do Teu santo nome. Amém? Irmãos, nós estamos no capítulo 2 e os versos anteriores desse capítulo foi pregado pelo pastor Mateus na quarta-feira passada, e ele falou da importância, utilizando uma metáfora, do leite espiritual, que nós devemos ser cristãos nesta ânsia do leite espiritual.
Mas é importante nós entendermos a ocasião que esta carta foi escrita, o período que está cercando esta carta, a quem esta carta foi escrita, qual o propósito que Pedro tem ao escrever esta carta. À guisa de conhecimento e curiosidade, é uma carta escrita de forma católica. A palavra católica quer dizer universal. É uma carta que vai abranger algumas igrejas em lugares específicos. É uma carta que vai circular, para ser mais preciso, a região da Ásia Menor. E Pedro escreve nos capítulos iniciais, se você acompanhar comigo lá no capítulo 1, do verso 1, ele diz assim, no prefácio dessa carta, da primeira epístola: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos e forasteiros da dispersão, no Ponto, que era uma região, Galácia, uma outra região, Capadócia, uma outra região, Ásia e Bitínia. Então, essa carta tem a proposta de atender uma necessidade urgente que os irmãos em Cristo estavam vivendo nessa região. E Pedro deixa claro que era um momento de dispersão e eles estavam como que forasteiros. Essa palavra dispersão também quer dizer diáspora. Eles estavam em lugares distantes, justamente porque eles estão vivendo um período inicial do que chamamos do início da perseguição. Nós sabemos, e vale relembrar, que em 34, mais ou menos, com a primeira morte do jovem Estevão, o primeiro mártir da igreja primitiva, iniciou-se uma grande perseguição na igreja do primeiro século. E isso vai se estendendo a outras regiões, a outros lugares e a outros irmãos. Tanto é fato que Pedro agora percebe esta necessidade urgente de escrever 2 cartas. Ele vai escrever para uma região específica da Ásia Menor, mas nós também sabemos que o apóstolo Paulo, na sua primeira viagem missionária, junto com Barnabé e João Marcos, que ficou, mas depois retorna, eles vão para a região da Galácia do Sul, e lá eles escrevem e pregam e fundam a igreja da Antioquia da Psídia, Icônio, Derbe e Listra. Mas agora Pedro se preocupa em pregar o evangelho para outros irmãos que estavam em outros lugares específicos. Irmãos, há algumas dúvidas quanto à literalidade e autoria de quem escreveu a carta. Por que é que alguns têm dúvida quanto à autoria do apóstolo Pedro? Justamente porque na primeira carta que Pedro escreve, na segunda, ela tem um teor do grego muito rebuscado. Mas é exatamente isso que explica que a autoria de fato é Pedro. Pedro é um cidadão, um judeu, e ele tinha contato diretamente com a tradução das escrituras do hebraico para o grego, a Septuaginta. E por isso identifica mais a autoria dessa carta. O período que Pedro vai escrever esta carta provavelmente está no 64, 65, e eu ouso até dizer, pelos estudos que eu fiz, que provavelmente foi após o incêndio da cidade de Roma, que Pedro vai escrever esta carta. Naquele incêndio coordenado por Nero, o imperador da época, ele atribui a culpa, era um ótimo álibi para atribuir a culpa da cidade incendiada aos cristãos. E começa a grande perseguição naquele contexto. Então Pedro percebe que esses irmãos estão dispersos, começando a viver um período de perseguição, forasteiros, eles estão em lugares
tão longe da realidade de Jerusalém, e Pedro começa a catequizar esse irmão por cartas. E nós chegamos agora no capítulo 2, mas antes que a gente entre precisamente nos versículos, nós precisamos entender que a preocupação desta carta, diferentemente das cartas paulinas, que Paulo escreve às igrejas específicas, Pedro trata da doutrina de Deus. No início da carta, Pedro trata da doutrina do Espírito, da doutrina da encarnação de Cristo. Pedro trata da doutrina da eleição, da predestinação, mas Pedro não tem uma ênfase sistematizada como o apóstolo Paulo. Ele trata de doutrina e do caráter cristão entrelaçados nessa carta. Então, acabamos de fazer a leitura a partir do verso 7, e nós introduziremos agora o contexto que nós chegamos. No verso 7 ele diz assim: para vós outros, portanto, os que credes. Então, o apóstolo Pedro começa a trazer a ideia de que aqueles que creem de fato, aqueles que agora ouviram a mensagem do Evangelho, para ser mais preciso, a mensagem do Cristo ressurreto, ele diz, é preciosidade. Como é importante nós ouvirmos, crermos e agora vivermos na realidade daquilo que nós ouvimos. A forma de nós crescermos em Deus, de conhecermos a Deus e de vivenciarmos uma fé viva é ouvindo as Sagradas Escrituras. Ouvir, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então Pedro está explicando a esses cristãos, muitos deles gentios, dizendo, para vós outros, portanto, os que credes, é preciosidade, mas para os descrentes. E agora Pedro vai utilizar um salmo que está lá no Salmo 118. A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio ser a principal pedra angular. Pedro, por ser judeu, ele tem uma didática judaica. E tanto é fato que Pedro vai trazer alguns princípios do tempo do judaísmo para dentro dessa reflexão aos cristãos que estavam nessas regiões. Para ser mais preciso, Pedro está relembrando esses irmãos a respeito da pedra, e todas as vezes que é citado pedra nas Escrituras, está se referindo tanto ao templo como ao fundamento principal. E nós sabemos que o primeiro templo foi construído por Salomão, depois por Zorobabel, depois por Herodes. Este templo é destruído no ano 70, mas Pedro está relembrando que a fundação principal, a pedra principal, é, de fato, Jesus Cristo de Nazaré. Mas vamos perceber o que Pedro está tentando dizer. A pedra que os construtores rejeitaram. Por que Pedro está dizendo que Israel era os construtores? Verdadeiramente, Pedro está relembrando que desde o tempo em que Deus separa uma nação para ele, através de Abraão, ele levantou homens, uma nação, para ser o atalaia de Deus, o querigma, aqueles que proclamariam as verdades celestiais. E verdade é que Israel se torna o principal construtor. É Israel que vai tecer essa ideia do preparo para o Messias. É Israel que vai explicar a lei para o povo. É Israel que vai guardar as leis a fim
de anunciar e ensinar sobre a chegada, a preparação do Messias. E por isso que Pedro cita, Israel é os construtores, Israel é aqueles que estão apontando, construindo, edificando por meio da lei, por meio do tabernáculo, por meio do templo, por meio das festas, por meio da separação. É Israel os responsáveis por construir, ou deveria ser os responsáveis por anunciar a chegada do Messias. Mas Pedro está dizendo, esses construtores rejeitaram a pedra. A pedra angular era utilizada na construção da antiguidade, uma pedra inicial. A partir dessa pedra inicial angular, se construía as paredes ou os fundamentos a partir dessa pedra. Por isso que nós precisamos entender o Evangelho todo, antes mesmo de Gênesis capítulo 1. Porque o Evangelho só pode ser edificado e construído em Cristo, a partir do amor sacrificial de Cristo. Ele se torna o primeiro da história, a pedra principal da história, e depois a lei, e depois os profetas. Por isso que há uma grande preocupação em que tanto a lei e os profetas não podem estar no lugar de Deus, no lugar do Cristo, da pedra principal. E por isso ele diz, eles que deveriam construir, que construíram, que guardaram a lei, eles que praticavam o Shemar Israel, eles que guardavam as festas, eles que guardavam no sábado, eles que ensinavam no tabernáculo, no templo, nas sinagogas, eles, os construtores, eles rejeitaram a principal pedra. E por isso ele diz, eles rejeitaram a pedra angular. Se você tira esta pedra da construção, tudo que está sendo sustentado por essa pedra desaba. A igreja que não tem Cristo como centro desaba. O evangelho que não é cristocêntrico destrói, mata, fere, ao invés de edificar, causa dúvida. A igreja que não tem a primazia da pedra principal do governo de Cristo, do senhorio de Cristo, não serve. A igreja que não tem Jesus como centro de todas as coisas, não é igreja. Por isso que Pedro está relembrando os irmãos, os cristãos forasteiros, vivendo perseguição, se faz tão necessário para esses dias atuais da igreja contemporânea. É o momento de nós relembrarmos essas palavras. Nós não podemos construir nada sobre o nosso próprio fundamento. Nós não podemos ser igreja a partir das nossas filosofias, achismos, metáforas, persuasão, métodos. Nós não podemos construir uma igreja sem a principal pedra, que é Cristo. Se nós construirmos qualquer coisa, nós estaremos fadados ao fracasso. Nós estaremos fadados à destruição, porque este alicerce estará sendo construído sobre a areia. Então Cristo, antes de iniciar Gênesis 1, Cristo já é a pedra principal. E por isso ela, no lugar da fundação, do ponto central, tudo pode ser construído, tudo pode ser harmonizado, tudo pode ser edificado, mas precisa apontar para Cristo. Por isso que ele é também a pedra angular, porque como se entendêssemos aqui um exemplo
A pedra angular sustentava duas paredes, uma na vertical, as duas paredes na vertical, na ideia de traduzir para a gente, de um lado a lei e do outro lado os profetas, ambos apontam para Cristo. Cristo é maior que as profecias, Cristo é maior do que a lei, porque Ele é o cumprimento das profecias e Ele é também o cumprimento de toda a lei. Ele é a pedra fundamental. Mas aí Pedro continua dizendo, pedra de tropeço e rocha de ofensa. O que Pedro está relembrando os cristãos? Enquanto aqueles cristãos forasteiros, dispersos, deveriam estar alicerçados em Jesus, é como se Pedro estivesse mais uma vez, como em Atos 2, relembrando que em Cristo Jesus, na encarnação de Cristo, há um cumprimento da plenitude da revelação de Deus. Em Cristo habita corporalmente a plenitude de Deus. Pedro está lembrando que a mensagem das Escrituras, o cânon de Gênesis, Apocalipse, revela uma pessoa. É como se Pedro estivesse dizendo, as tradições, as leis, as ordenanças, os estatutos, as festas, a liturgia judaica, tudo isso está apontando para algo. Quem? Jesus. Mas por que é que agora ele está dizendo, mas essa pedra tornou-se uma pedra de ofensa? Porque aqueles que confessavam o sacrifício absoluto de Cristo, que reconhecia Cristo como o Messias, o ungido, prometido, aquele que veio, aquele que tomou as nossas dores, aquele que tomou sobre si, aquele que consumou, dizendo, tetelestai, está consumado, aquele que verdadeiramente nos justificou, expiou o nosso pecado, aquele que veio, mas os seus não receberam. Esse, o Cristo, se torna agora pedra de ofensa para aqueles que não creem, porque alguns judeus preferiram a lei e os profetas, mas rejeitaram o que a lei e o que os profetas estavam querendo dizer. É como se eles estivessem mais preocupados com a mensagem e não com o propósito da mensagem. Eles se perderam como? Exatamente na pedra que os escandalizaram. Mas aí está algo que nós precisamos entender aqui. Antes de nós avançarmos para os restantes dos versículos, nós precisamos entender que soberanamente Deus tem para si, antes mesmo da fundação dos tempos, os seus eleitos, os seus escolhidos, o seu povo. E verdade é que o certo endurecimento de alguns judeus, de alguns hebreus, de alguns israelitas, sempre esteve na agenda de Deus. O endurecimento de alguns tinha um grande propósito, e o apóstolo Paulo vai tratar isso na sua carta mais teológica do Novo Testamento. No capítulo 9, verso 23, a rejeição do Israel tinha um propósito. O endurecimento de Israel apontava para algo. Era exatamente uma ação coordenada de Deus em endurecer, a partir já do endurecimento pré-existente no coração de Israel, mas com o propósito de estender a salvação ao seu povo gentílico.
ao seu povo disperso, ao seu povo que não pertencia ao Israel, aquela nação tão específica de Deus. Agora a salvação está chegando em todos os lugares, em todas as províncias romanas, em todos os cantos do Oriente, da Galácia, de Ponto, Pisídia, Icônio, Listra. O evangelho está chegando em lugares onde o próprio Israel jamais imaginou chegar. Soberanamente, Deus está permitindo este endurecimento para um propósito. E é exatamente a partir deste endurecimento que eles tropeçaram, eles caíram a partir do entendimento errado da lei, eles caíram a partir da sua própria doutrina, das suas próprias tradições, eles se perderam, e é como se Pedro estivesse dizendo que há caminho. Nós tropeçamos em uma pedra e quando tropeçamos porque não a percebemos, porque ninguém tropeça vendo. Eles, além de não estarem percebendo a pedra, esta pedra escandalizou alguns hebreus, alguns israelitas. Na parte B do verso 8 diz assim: são estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes. Por que é que Pedro chama alguns de desobediente? Mas ainda que eles estavam sobre a tutela da lei. É exatamente esse ponto. O que Pedro está tentando dizer é que existe uma nova aliança sobre Israel. Pedro está dizendo, olha, o véu se rasgou. Pedro está dizendo, é chegado agora do Cristo, sumo sacerdote, adentrar no lugar mais sagrado do templo, do tabernáculo, de mãos dadas com os gentios, com um povo que estava à margem, um povo que estava disperso, longe. Agora, este povo é chamado para fazer parte do corpo e da noiva de Cristo. É exatamente para os doentes, para os que não são. E isso tornou-se uma pedra de escândalo, porque Cristo está dizendo, eu sou o ungido, eu sou o Messias, eu sou Cristo ressurreto, eu sou a principal pedra, Israel, que vocês esperavam, eu sou o cumprimento de toda a lei, de todos os profetas. Lembra de uma passagem que Cristo chega no templo, lê o rolo de Isaías e diz, agora se cumpriu, esta palavra se cumpriu, e eles se escandalizavam com a mensagem do reino de Deus em Cristo, porque Cristo, para alguns, era apenas esperado para os livrar do poder do império, mas o que Pedro está dizendo que muito mais do que isso, Cristo não só nos livraria deste império, mas nos livraria do império de uma vez por toda das trevas e nos transportaria para o reino do Filho do seu amor. E ele diz, para o que também foram postos, ou seja, soberanamente, o endurecimento de Israel já estava na agenda de Deus, tinha um propósito, de forma predestinada, de forma soberana, Deus em Cristo está tecendo o plano salvífico e nada sai das suas poderosas mãos. Antes que houvesse o dia, eu era. Não há quem possa escapar das minhas mãos, porque agindo Deus, quem impedirá?
Então, aqueles que estavam se escandalizando em Cristo, verdadeiramente já era predito pelos profetas. E por isso que nós lemos aqui o Salmo 118. Mas a principal ênfase está em Isaías capítulo 28, onde a pedra profetizada por Isaías, essa pedra angular se tornou uma pedra de escândalo para Israel. Aqueles que não creram que em Cristo habita corporalmente a revelação plena de Deus, aqueles que não criam que Cristo é o próprio Deus, aqueles que não criam que Cristo é o cumprimento da lei, aqueles que não criam que Cristo é o cumprimento dos profetas, aqueles que não criam que Cristo era divinamente Deus, eles se escandalizaram com a mensagem, mas esta mensagem se estende ao novo Israel, a um povo que nós vamos perceber aqui agora. É isso que Pedro está dizendo. Pedro está dizendo, nós precisamos ser encorajados, porque o endurecimento em partes de Israel tem um propósito. E olha só o que ele vai dizer no verso 9. Vós sois raça eleita. Da onde que Pedro tira isso? Quem era a raça eleita de Deus? Quem era o povo peculiar de Deus? Era o Israel, era o povo de Abraão, que circuncidava ao 8º dia, da linhagem de Abraão. Este era o povo de Deus, o povo da aliança abraâmica. E agora, em Moisés, este povo está peregrinando no deserto para uma terra prometida. Mas Pedro vai dizer, sois agora essa raça eleita. O que Pedro quer enfatizar para os cristãos da dispersão que estavam nessas regiões, é que a eleição que Deus estivera dado lá no início, tanto a Abraão, depois para separar os sacerdotes a partir de Arão, agora tinha um novo destino. E o novo destino da salvação era aquele que crê, aquele que confessa, aquele que olha para Cristo como a serpente levantada no deserto e o reconhece, aquele que ouve a voz de dentro e se rende, de forma irresistível se rende. Ele continua dizendo, sacerdócio real. Irmãos, os únicos sacerdotes e rei foi Davi e Melquisedeque. Na história de Israel, ninguém tinha essas duas funções. Lembra de Saul? Era separado para governar Israel, mas quis oferecer um sacrifício como sacerdote. O que nós conhecemos na história? Que Deus removeu o espírito imediatamente de Saul, desagradou de Saul imediatamente, porque só esses dois homens que tiveram a oportunidade de ser sacerdote e real, Jesus e Melquisedeque. Mas agora Pedro está dizendo, nós, os incircuncisos, o povo da dispersão, nós temos a oportunidade de sermos sacerdotes, oferecer algo a Deus, oferecer louvores a Deus, oferecer sacrifícios espirituais, oferecer uma vida devocionada a Cristo, devota a Cristo, oferecer louvores a Cristo, e não só isso, além de podermos oferecermos algo a Deus que só os sacerdotes, de forma específica como era Arão e a sua linhagem, nós também agora temos a mesma primazia que os reis tiveram,
de termos a oportunidade de falarmos com Deus, não mais por uma presença, por um instante através do Espírito, mas pela presença permanente do Espírito. Nós temos esta riqueza em nós. Somos agora o sacerdócio como Arão, e também somos uma família real como era Davi, uma realeza de Deus, um povo de Deus. E ele continua dizendo, nação santa, como se mais uma vez o apóstolo Pedro relembrasse que existe um novo Israel. Existe um povo que agora vai ser escolhido por Deus. Um povo dentro do povo. Uma igreja dentro da igreja. Não algo nominal. A igreja de Cristo não para. A igreja de Cristo nunca fechará as portas. Porque a igreja de Cristo é quem avança sobre as portas do inferno e é ela que não prevalecerá. A igreja de Cristo é uma igreja sustentada pela pedra principal. A igreja de Cristo não se detém, ela não se dissipa com perseguição. A igreja de Cristo não para diante das pestes. A igreja de Cristo não para diante das provas, dos açoites. A igreja de Cristo não para. Por que é que ela não para? Porque ela foi eleita e o Senhor dela quem a sustenta. Nós continuamos a ser igreja em todos os cantos dessa terra. Há irmãos da igreja de Cristo no Oriente Médio agora vivendo perseguições. A igreja de Cristo na Índia, na Europa, a igreja de Cristo na África, a igreja de Cristo na América do Norte, na América do Sul, na Ásia, na Oceania. A igreja de Cristo se reúne em Cristo. E nada pode deter a sua igreja, porque nós estamos fundamentados na rocha principal. Nós estamos fundamentados na pedra angular. Por isso a igreja de Cristo, ainda que dispersa, reclusa, limitada aos cultos solenes, ela continua cultuando nos lares, cultuando como na igreja primitiva, nos cantinhos, em lugares não tão, lugares tão destacados. A igreja de Cristo se reúne no corpo de Cristo. A igreja de Cristo, irmãos, não para. Ela não pode ser vencida, porque o Senhor dela venceu a morte. O Senhor dela não só morreu, mas Ele ressuscitou. Ele tomou sobre si, Ele expiou, Ele nos redimiu, Ele nos adentrou no lugar santíssimo e nos plantou ali, no lugar mais sagrado, no centro da vontade de Deus. É onde a igreja se reúne. Ela se reúne na dispensação da graça, ela se reúne na eleição incondicional, porque o que é que tinha em nós para Ele nos eleger? Nada. Antes éramos inimigos da cruz de Cristo, estávamos dispersos como ovelhas sem pastor. Ele nos reuniu em si mesmo, Ele nos chamou, apesar dos nossos méritos, das nossas habilidades. Ei, deixa eu te falar, Cristo não precisa da conferência, das camisetas legais, do culto escuro com luz, com papel picado. Cristo não precisa de show, por isso que Ele está destruindo os palanques e devolvendo os altares, por isso que Ele está tirando os iPads e colocando as sagradas escrituras, por isso que Ele está tirando os cristãos modinha para trazer a verdadeira sã doutrina, porque Cristo tem um compromisso com a sua igreja, com a sua igreja. E agora que é o momento dessa igreja entender isso. Nós somos os sacerdotes. Irmãos, você
Vocês precisam entender isso. Nós agora nos tornamos o povo de Deus. O povo que parte da aliança de Deus. E aonde está a marca desta aliança? No batismo, na confissão pública, no fruto do novo nascimento, no lavar regenerador da nova criatura, da vida prática em Cristo, da vida fiel e devota, de uma vida verdadeira, de uma vida comprometida com a verdade, de uma vida que se esquece das coisas que para trás ficaram e agora avançam para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo. Não existe igreja sem o principal fundamento. Aí, ela dissipa. Mas a igreja de Cristo, ainda que dispersa, longe, ela está reunida, perto, ela está pronta a ser sacerdote. O que o sacerdote fazia? Pegava as ofertas em favor dos pecados, das culpas, do povo e de si mesmo, e oferecia no tabernáculo, no altar do holocausto, e a Deus como libação, porque o inocente sempre morre quando há pecado. E em Cristo a plenitude desse sacrifício sendo satisfeito. Em Hebreus diz isso. Em Cristo houve o sacrifício pleno, absoluto. Agora nós não temos mais a necessidade de anualmente oferecer nenhum bode, nenhum novilho, nenhum cordeiro, porque Cristo é o Cordeiro de Deus que tirou e que tira o pecado do mundo. Cristo é o Cordeiro de Deus. E por isso nós precisamos ser relembrados como a igreja que estava dispersa. Irmãos, você que está na sua casa, no seu apartamento, no seu celular agora, no seu notebook, no seu computador, em qualquer lugar desse Brasil, a igreja de Cristo não será destruída, porque nada pode destruir a igreja, porque a igreja de Cristo já foi fundamentada na principal pedra. É a pedra que não se abala, como os montes de Sião, não se abalam, mas permanece para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. E ele diz, povo de propriedade exclusiva. Esse termo que o apóstolo Pedro diz sobre povo de propriedade exclusiva, era uma espécie de tesouros que alguns reis guardavam em câmaras escondidas. Por exemplo, o rei tinha um tesouro que era para governar aquele reinado, aquele império. Ele utilizava dos tesouros em um lugar. Mas quando era para algo seu, específico, ele tinha um outro lugar onde ele guardava aquele dinheiro. É como se fosse uma conta poupança. Existe a conta corrente, que é aquela conta que você vai pagar as suas despesas, mas existe também a sua conta poupança, é para algo específico, é uma conta específica. O que Pedro está tentando dizer é que o povo de Deus não é aquele povo todo, sabe, aquela ideia universalista do Evangelho, de que todos serão salvos. Irmãos, não serão. Não serão, porque senão a palavra seria infiel a ela mesma. Porque alguns já foram destinados a ruínas. Lembra que Paulo explica isso lá em Romanos 9, também 10 e 11, dizendo que no ventre de Raquel já havia duas nações. Uma foi rejeitada, mas a outra eleita e escolhida. Irmãos, é necessário que se cumpra tudo o que a palavra disse. E por isso, Pedro está dizendo, nós somos uma propriedade não comum, mas uma propriedade exclusiva. Irmãos, não basta ter a carteirinha da igreja, não basta ir nos cultos, não basta
ser um crente moderno. Se você não nasceu de novo, você não é propriedade exclusiva. Se você não tem Cristo como primazia, pedra angular na sua vida, você não pertence a Cristo. Paulo diz: já estou crucificado com Cristo, agora vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Você só pode ser um cristão se você é uma propriedade do Senhor. E a propriedade do Senhor é uma propriedade separada, como Israel no deserto. Eles eram um povo separado das demais nações, um povo peculiar, específico, um povo especial. A igreja é uma reunião de irmãos especiais, não porque eles são especiais por si mesmos. Eles são especiais porque a obra especial chegou até eles. A graça especial se estendeu até eles. O poder especial de Deus. O que é que Deus viu em nós? O que é o homem para que dele o Senhor se lembre? É isso que Pedro está dizendo. Isso é assustador ao mesmo tempo, porque anunciar um povo especial é escândalo para alguns, por isso eles tropeçam na pedra enquanto deveriam se fundamentar nela. O salvo tem Cristo como soberano e ele entende que do início ao fim a salvação não é pelos méritos, é pela obra de Cristo. E em nada ele tem participação, ele é apenas alcançado por essa obra. E quando ele entende isso, ele é a propriedade de Deus. Ele não se escandaliza quando ele ouve a respeito da predestinação. Por que é que ele não se escandaliza? É porque de fato muitos rejeitarão a obra de Cristo. Irmãos, se não é verdade, olhe em sua volta. Olha lá na sua faculdade, todo mundo lá ama Jesus. Olha os seus professores, olha na sua família. É triste dizer isso, mas talvez você perceba na sua própria casa. Porque aquele que me ama é aquele que guarda os meus mandamentos. Tem gente escarnecendo dos mandamentos, muitos estão escarnecendo da obra vicária de Jesus, muitos estão escarnecendo da encarnação. Irmãos, a igreja, desde que ela é igreja, ela foi afrontada contra a doutrina da encarnação. Os pais da igreja tiveram que fazer vários concílios para defender a tese da encarnação, por conta do gnosticismo, por conta de várias heresias que surgem do cetismo naquela época. Não, Deus não pode ser revelado na pessoa de Cristo. Ele nasceu numa manjedoura, ele é filho de José o carpinteiro, ele é tão simples, não há formosura nele. É exatamente isso. O evangelho em Cristo tem duas preocupações: ser anunciado para salvar, mas ser anunciado para condenar. Talvez você é um prostituto e até agora você não se arrependeu. E essa mensagem, talvez ao invés de te salvar, ela servirá contra testemunho contra você mesmo. Talvez nesse momento de quarentena, você, ao invés de se reunir com a sua esposa, nessa quarentena talvez você está agredindo a sua esposa aí agora. Talvez nessa quarentena você aproveitou para ficar em casa, para atualizar os seus X-vídeos lá. E é triste isso. Triste. Talvez nessa quarentena você não parou de se masturbar até agora. Essa mensagem ou ela vai te salvar, ou ela vai te condenar. Mas a verdade é que em Cristo, eu e você olhamos para o nosso pecado, olhamos para o sacrifício de Cristo e nos arrependemos. E nos despimos de nós mesmos, do homem exterior que se corrompe. Agora nós vamos encher do homem interior de incorruptibilidade, do novo nascimento, da nova criatura. E isso sim é entender essa mensagem.
E Pedro continua dizendo, a fim, no verso 9 ainda, já agora na parte C desse verso, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas. Quais virtudes? A virtude do caráter glorioso de Deus, a virtude da doutrina da Trindade, a virtude da doutrina do Espírito, a virtude da doutrina do Cristo ressurreto, a virtude da sã doutrina. E as virtudes precisam ser anunciadas, proclamadas, pregadas. Foi por isso que ele nos chamou, por isso que Pedro está dizendo, mais uma vez, vocês não foram chamados, olha o que Pedro diz, daquele que vos chamou das trevas. Mais uma vez é como se essa mensagem escandalizasse os judeus de novo. Eles não queriam ser chamados das trevas, porque eles nem sabiam que eles estavam lá. Irmãos, pior do que estar morto é estar morto e achar que está vivo. Porque quem está morto e sabe que está morto, precisa imediatamente se arrepender para buscar a vida. Mas quem está morto e acha que está vivo, continua morto, mas sem viver. Continua indo aos cultos, mas sem cultuar. Continua se intitulando como cristão, mas sem ser parte de Cristo. É alguém que acha que conheceu. É alguém que tem a impressão de que nasceu de novo, mas na verdade está como um sepulcro caiado. Foi o que os fariseus, os essênios, os zelotes, os herodianos, os escribas, os mestres da lei, os principais anciões, muitos fizeram. Eles achavam que conhecer a lei era o suficiente, mas o que eles não esperavam, que a lei não é só para ser conhecida, é para ser vivida e entendida, que é impossível sermos salvos por guardar a lei. Nós somos salvos pela graça, mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. E por isso que esta mensagem continua escandalizando até os dias atuais. Irmãos, ser cristão não é difícil. Irmãos, ser cristão não é desconfortável. Ser cristão é impossível. Impossível. Só é possível ser cristão pela pedra principal. Só é possível sermos cristãos pela obra de Jesus, pelo sacrifício de Jesus, pela fundação de Cristo. Só é possível sermos cristãos pela fé. O justo aqui vive pela fé, mas ele é justo pela justiça de Cristo, e não pelas suas próprias justiças. Sabe como é que Deus chama a nossa justiça? Como trapo de imundícia. Sabe o que é trapo de imundícia? É aquele pano que era utilizado nas moças, nas mulheres, após o período menstrual, que ficava no cantinho apodrecendo, dando mau cheiro. Aquela é a nossa justiça. Nós não temos justiça própria, irmãos. A justiça que nós temos é pela fé, porque ela é satisfeita e até os dias de hoje ela está sobre os cristãos. É nela que nós nos apoiamos. Então, quando alguém te perguntar, mas é tão difícil ser crente, fala para ele, não é difícil não. É impossível. É impossível. Irmãos, é impossível perdoarmos se não fosse pelo exemplo primeiro de Cristo, que amou, se entregou e nos perdoou. E por isso, de semelhante modo, nós devemos fazer. Por isso, essa palavra é tão importante para a igreja hoje. A igreja não vive tribulação, como nessa igreja aqui. Ela vive um momento delicado. Ela vive um momento específico. Mas a igreja de Cristo mesmo, ela não se dispersa. Então não adianta eu usar todos os métodos para não perder os membros. Irmãos, a igreja de Cristo não perde o membro. Sabe por que não perde? Porque ela persevera até o fim.
E sabe por que ela persevera até o fim? Ela persevera porque a pedra que fundamenta é quem a mantém, porque vontade de desistir nós temos 24 horas por dia. Mas por que nós não desistimos? Porque nós não conseguimos desistir. Nós não temos essa possibilidade no verdadeiro Israel de Deus. Ele perseverará até o juízo final. Inclusive, passando pela grande tribulação. E depois desta grande tribulação, sendo levado com Cristo nos ares. E agora, para terminar, ele diz... Não, antes ele diz assim, e chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Por isso que após o principal sermão de Jesus, o Sermão do Monte, ele diz que depois de explicar o sermão, as bem-aventuranças, ele diz, nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A luz que incendeia, a luz que ilumina, porque eles estão cegos. O mundo teve o seu entendimento cegado por conta do príncipe dele. E por isso nós devemos ter esta missão de sermos luz, de clarear. É a ideia de você chegar a um quarto escuro e a palavra é como se fosse aquele ato de você acender a luz e pudesse enxergar tudo o que estava naquele quarto. É essa a missão da igreja. Ela chega nas faculdades e acende a partir da cosmovisão caída, ela acende a luz da cosmovisão bíblica. Ela chega na família, no meio da dissensão, da discórdia, e acende a luz da pacificação. Ela chega nos ambientes de guerra e acende a luz da paz, da ideia de amar uns aos outros, de se sacrificar pelos outros. Essa é a ideia, a missão da igreja. Ela tem uma missão, mas ela só tem essa missão porque primeiramente essa missão é de Deus. E Deus a chama a compartilhar da sua missão. E eu termino dizendo, no verso 10, o que Pedro vai dizer. Ele diz assim, vós, sim, que antes não éreis povo, os gentios, vocês, você que está me assistindo, se você não é um hebreu de hebreu, se você não tem uma linhagem hebraica, você não era povo de Deus, você não era naquele período a propriedade exclusiva de Deus. Mas o que Pedro está dizendo que agora nós somos. Vós, sim, que antes não era povo, agora sois povo de Deus, que não tinham alcançado misericórdia. Por isso que Deus tem o tempo para tudo. Houve um tempo para Israel, a partir de Abraão. Houve um tempo das profecias, a partir de Moisés, da lei, dos profetas. Houve um tempo para o Israel de Deus, mas agora chegou um tempo da igreja, da eclésia, chamados para fora, o povo peculiar de Deus. Vocês não tinham alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Irmãos, a misericórdia de Deus, ela dura para sempre. A misericórdia de Deus não inicia no Éden. A misericórdia de Deus é antes mesmo da criação do mundo. Porque antes da fundação do mundo, Ele disse, eis o Cordeiro. Ele é quem tira o pecado. Quando nós lemos o Antigo Testamento,
nós percebemos ainda mais misericórdia, porque seria impossível Deus nos amar, seria impossível prestarmos um culto santo, seria impossível guardar todas as ordenanças, seria impossível nós agradarmos a Deus. Quando eu leio Levítico, Números, o Pentateuco, Deuteronômio, Gênesis, quando eu leio as alianças, quando eu leio as dispersões, quando eu leio os juízes, quando eu leio os reis, quando eu leio os profetas maiores e menores, e a nação de Israel se procrastinando, se prostituindo, Deus levantava um povo, levantava um profeta, eles matavam os profetas, Deus levantava outro, eles matavam os profetas. É isso que Pedro está dizendo, ele foi levantando, eles foram matando até que ele entregou o seu filho. Mas ao invés de receber o seu filho, o filho do dono da vinha, eles mataram o seu próprio filho. E por isso que nós devemos nos gloriar, irmãos, nesse momento tão específico da igreja. Nós não tínhamos recebido misericórdia, se estende a você. Ela se estende à igreja em toda a terra, por toda a terra. Em todos os lugares onde há um homem e uma mulher que reconhece Jesus como Senhor e Salvador, que confessa, que batiza, que nasceu de novo, essa misericórdia se estende a eles, e por isso agora nós podemos desfrutar da plenitude da salvação. Sim, mas não. Agora, mas não na sua plenitude, porque haverá um tempo que nós o adoraremos para sempre.